Eu sou a professora Ariane Serafim, coordenadora de projetos do Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios da CETEC Capacitações. Vou conversar com a professora Márcia Poletini, que é gestora de supervisão educacional do Núcleo Regional Administrativo 8, Marília e Presidente Prudente. E nós vamos conversar com a professora Márcia, que tem muita experiência sobre como podemos repensar as práticas pedagógicas desse novo semestre, já que nós passamos por um momento já de muito aprendizado, um momento muito desafiador, de muitas incertezas, e agora com esse novo semestre, como podemos repensar, planejar e realmente desenvolver essas práticas educativas tão importantes para os nossos cursos. Muito obrigada, professora Márcia, vai ser um prazer hoje conversar com você. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que é sempre um prazer, assim, a gente participar de todas as atividades que são propostas pela instituição, pelo Centro Paula Souza, né? E eu já estou no núcleo de supervisão das escolas técnicas da Regional de Marília, Presidente Prudente, já há algum tempo, né? Atuei desde a sala de aula, né? Em escolas agrícolas, porque a minha primeira formação, eu sou engenheira agrônoma, tá? E trabalhei um pouquinho na iniciativa privada, e depois fui partir para o acadêmico, né? Trabalhar com as escolas, trabalhar com educação profissional. E estou até hoje, né? Na lida aí nas escolas técnicas, né? E, por sinal, a minha regional, que eu assumi aqui na Marília Presidente Prudente, nós temos, assim, várias escolas agrícolas. Então, eu me senti muito em casa, sabe, Ariane? Isso daí foi, assim, um ponto muito importante também para que eu pudesse desenvolver, né, as minhas habilidades, né, profissionais, tanto na parte de agronômica, como também na parte pedagógica, né, e eu acho que eu consegui, assim, ter um equilíbrio aí nessas duas áreas de formação, e também me dispus aí a aprender, né, nas outras áreas também, na área de gestão, na área da saúde, na área de infraestrutura. Então, foi muito bacana todo esse trabalho aí, que vamos falar a verdade, a gente se lança, né, de corpo e alma, né? Então, é muito bom, né? Tudo isso que foi proporcionado para mim, né? Eu acho que a instituição, assim, proporcionou, assim, momentos, assim, muito bacana, né? Participei junto ao GEFAC também, na organização e elaboração de currículos, né? Isso daí também deu uma experiência muito grande para que eu pudesse aí assumir a supervisão das escolas técnicas aqui da regional, tá? Então, hoje eu estou na supervisão, aliás, sou gestora, né, de educação profissional aqui, e não sei se você conhece a nossa região, acredito que sim, porque você também é daqui, né? Mas é uma região, assim, com muita... Eu até posso falar para você que tem muita diversidade e, ao mesmo tempo, muita desigualdade, né? E isso daí faz com que a gente tenha um olhar, assim, bastante diferenciado, né? Porque, enquanto docente, enquanto gestora de supervisão, a gente tem que ter um olhar, assim, muito criterioso, porque nós temos um papel muito importante de formação de pessoas, né, de dar condições para que as pessoas mudem, né, o seu olhar, ampliem o seu olhar, para que possam aí fazer muita diferença na sua vida e na vida dos outros também, né? Isso mesmo. Então, E é por isso que a gente vai bater esse papo hoje com a professora Márcia Poletini, que tem muita experiência, como, né, vocês puderam perceber, na parte pedagógica e em educação profissional. Então, Márcia,
gostaria que você falasse um pouco como que os professores podem repensar as práticas pedagógicas deles para esse novo semestre, né? Pensando desde a construção do POAD, né? Com esse olhar para o plano de curso, pensando nessas aulas remotas, considerando ainda tudo que nós passamos no outro semestre. Como que os professores podem repensar tudo isso? Então, eu gostaria até de voltar um pouquinho antes de março, né, do dia 16 de março de 2020. Nós da supervisão, na supervisão aqui regional, nós estamos em 4 profissionais, né, o professor Randall, a professora Eliés, a professora Vivian e eu da parte pedagógica das ETECs, né. E nós temos aí uma rotina de trabalho que eu não abro mão desde quando eu iniciei, quando eu assumi a supervisão, né? Que é a gente trabalhar junto às escolas, ser parceira das escolas, né? Então, eu gosto muito de visitar as escolas. Nas minhas visitas às escolas, eu converso com o professor, com o coordenador, mas eu converso com alunos também, tá? Seja ele das ETEC-SED, seja eles das classes descentralizadas, seja eles de outros convênios, porque eu acho que o sucesso da escola é o sucesso do aluno, né? Então, eu acho que quem pode me dar subsídios para que eu possa melhorar o trabalho das escolas são os alunos. Então, eu converso muito com os alunos, né? E isso daí, eu acho que foi um ponto, assim, muito importante para que nós da supervisão, depois do dia 17, criasse aí algumas práticas, né? Que eu acho que foram muito bacanas, né? E deu, assim, alguns resultados positivos, né? Essa fala que eu estou contando para vocês, isso daí a gente sempre está conversando com o grupo de supervisão, o GPED da instituição, a gente tem um trabalho muito bacana lá sabe, de socializar aquilo que deu resultado para todas a supervisão. Então, a gente vai aí fazendo tudo junto e misturado, né? E a gente pode melhorar as nossas práticas aí no dia a dia. Então, quando nós começamos lá em março de 2020, que eu fui uma das primeiras a vir trabalhar em casa, né? Porque eu faço parte do grupo de risco, né? Eu comecei a pensar assim, e agora, né? Como fazer toda essa mudança aí que a gente vem trabalhando de forma tão presencial na vida das pessoas, como trabalhar isso à distância? Então, realmente, isso daí foi o nosso grande desafio na supervisão, tá? E daí nós discutimos bastante, vamos traçar algumas linhas de ação aí, né? E nós começamos, né, a partir do dia 22 de março, a nos reunir com professores, com os diretores das escolas, que foram, assim, grandes parceiros, foram não, continuam sendo grandes parceiros aí neste momento, né? Os diretores, os coordenadores pedagógicos, orientadores, os coordenadores de classes descentralizadas, né? E nós começamos a nos reunir e traçar algumas diretrizes aí. Não sei se você conhece, assim, a nossa regional. A nossa regional, nós temos 22 escolas técnicas, tá? E dessas 22 escolas técnicas, nós temos 10 agrícolas, 10 agrícolas e mais algumas escolas que têm o curso de enfermagem, quase todas têm curso de enfermagem, tá? Além desse universo, nós temos aí várias classes descentralizadas em parcerias com prefeituras, parcerias com o ITESP, né, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, vinculado aí às áreas de reforma agrária, né? Então nós temos aí vários núcleos, né, de assentamentos lá no Pontal, que nós temos classes descentralizadas. Nós temos convênios com as penitenciárias também. Então, assim, é muito diverso aí
o nosso universo aqui da regional. Então, nós traçamos algumas estratégias que nós teríamos que nos reunir com todos esses segmentos, né, para a gente acompanhar, para saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer e tal. Mas o nosso foco do trabalho, sem perder de vista o aluno. Então, foi uma fala assim, gente, o nosso trabalho tem que ser de inclusão, tem que ser inclusivo. Nós não podemos perder o aluno, né? E a gente tomou conhecimento, aprendeu a lidar com a ferramenta, né, com a plataforma Teams, mas os nossos alunos, muitos, não tinham e não têm condição, né, assim, de acesso à plataforma, principalmente nesses locais, assim, distantes, nos assentamentos, nos presídios, e mesmo os alunos, muitos alunos das ETECs também, né, tem muita restrição financeira para ter uma internet, uma banda larga legal, ter aí um celular com dados suficiente, ter um computador adequado em casa, porque a casa se tornou a escola de todos, né? Se tornou a escola da família, né? E a família tem vários filhos, né? Então, às vezes, só tem um computador e todo mundo tinha que usar essa ferramenta, esse recurso tecnológico. Então, a minha preocupação era essa: como a gente fazer com que todas essas atividades propostas, essas aulas colocadas na plataforma, chegassem até os alunos. Então, nós lançamos aí um grande desafio para todos os diretores, para todos os coordenadores, e eles, sabe, assumiram esse compromisso com a gente, de fazer com que essas atividades chegassem até os alunos de qualquer forma, ou por meio da plataforma, ou por outros recursos tecnológicos aí, e até mesmo fisicamente, né, de mandar a atividade para o aluno, para ele poder fazer. E foi um trabalho, assim, bastante difícil, né, trabalhoso para todo mundo, né, encontramos resistências, mas encontramos também pessoas que entenderam a nossa proposta, né? Pessoas, assim, maravilhosas. Então, e eu falava assim, gente, nós vamos ter, assim, uma grande perda aí nesse momento aí de alunos, né? Mas a gente superou essas grandes perdas, sabe? A gente não teve tantas perdas. Eu achei que a gente ia perder 40% dos nossos alunos das classes descentralizadas, perder 30% dos alunos da ETEC, mas nós não chegamos a isso, né? Então, eu acho que foi um trabalho, assim, muito bacana, né? E o trabalho da supervisão, além de fazer todo esse trabalho aí de fazer as pessoas entenderem a proposta, foi também de acompanhamento, né? Então, nós acompanhamos, monitorando semana a semana os acessos à plataforma, os acessos às entregas das atividades, né? Depois veio o conselho e a gente tentou aí fazer um trabalho de resgate de alunos que, sabe, não sei se cansaram, ficaram desanimados, ou o próprio contexto que nós estamos vivendo fizeram com que as pessoas, sabe, ficassem assim meio perdidas, sem muitas perspectivas, né? Porque nós não temos perspectiva. A gente fala que vai retornar, mas quando chega perto desse retorno, nós temos que recuar. Então, isso daí vai cansando as pessoas, vai tirando aí algumas, vamos falar a verdade, alguns sonhos, né? E nós conseguimos aí resgatar alguns alunos aí, né? Fazer com que esses alunos voltassem a essa escola virtual aí, né? Então, todo esse trabalho aí, eu sempre falo, gente, é um trabalho que não é só nosso. Quem está lá na ponta, né? Que é o professor, que todo dia tenta fazer contato com o aluno. Então, é um trabalho, assim, bem... a gente tem que aplaudir, né?
esses profissionais aí que têm feito tudo isso daí de alguma forma, tem dado o melhor deles, né? E chegamos agora no final do semestre, né, com resultados aí que eu falo para você que não chegou àquilo que eu estava pensando, foi bem melhor, né? Nós aí fizemos uma análise aí essa semana aí dos resultados, conseguimos atingir aí perdas. Se você fizer uma análise geral do núcleo, nós perdemos aí em torno de 25 alunos, né? Entre os que abandonaram e os que não tiveram condições aí de participar ativamente das atividades remotas, né? Mas isso daí num total. Mas se você começa a fazer uma análise por modalidade, você vê que nós não perdemos muito, entendeu? Nós perdemos 14% lá nos modulares, nós perdemos mais de 20% nas classes descentralizadas, né? Nos cursos anuais nós perdemos bem menos. Então, isso daí são números que fazem com que a gente fique bastante animado e comece a organizar para a gente entrar aí nesse segundo momento aí de atividades remotas, né? Então, eu acho que nós instrumentalizamos bastante os nossos diretores, os nossos professores, os nossos coordenadores nesse primeiro semestre. Nós aprendemos a lidar com a ferramenta, né? Nós aprendemos a fazer esse contato com um aluno que está muito distante de tudo isso, né? Então, agora, o nosso foco nesse segundo semestre é a qualidade dessas atividades, né? Para os alunos. Eu acho que os professores aprenderam, porque teve professores que fizeram, assim, atividades maravilhosas, né? Que encantou o aluno, que os alunos deram, assim, um feedback, assim, bastante legal, que as aulas foram bastante dinâmicas, mas nós temos que contagiar todos, né? Nessa proposta aí de, de, de preparo, de planejamento dessas atividades para o segundo semestre, tá? Então, para o segundo semestre, nós estamos pensando aí em subsidiar esse trabalho dos professores aí e melhorar a qualidade das aulas, né? Porque agora que muitos alunos conseguiram ter um computador melhor, ter um celular com dados, a instituição proporcionou aos alunos aí os chips com dados suficientes para que eles pudessem assistir às aulas. Então, eu acredito, assim, que nós vamos trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Essas aulas aí de forma síncronas, tá? Mas não podemos deixar de lado as atividades assíncronas, porque ainda nós temos ainda alunos com dificuldades ainda, né? Nós temos alunos, então nós vamos ter que continuar trabalhando de forma assíncrona, fazendo as atividades fisicamente, levando isso daí até os alunos, né? Nós não podemos esquecer. A gente melhora, mas a gente não melhora em 100%, né? A gente não consegue nivelar todo mundo, né? A minha régua não pode ser a única, né? Eu tenho que ter uma régua que eu consiga passar e consiga enxergar quem não conseguiu chegar naquele limite que eu estou estabelecendo. Então, nós vamos continuar, nosso trabalho vai ser a qualidade, inclusive, o GPED fez algumas orientações para as escolas nesse conselho final aí, que os alunos que adquirissem as competências que estavam previstas no plano de curso, todas as competências, né, teóricas e práticas, né, dos cursos concluintes, poderiam estar finalizando aí, recebendo seu certificado. Mas as escolas fizeram aí uma análise mais detalhada e viram que tem alguns componentes que precisam ainda ser trabalhados, né, de forma prática para que o aluno possa realmente construir aquelas competências que estão previstas lá.
né? Então, nós estamos fazendo uma leitura desses relatórios, né, que os professores fizeram. Isso daí vai dar um feedback, está dando um feedback legal para a escola também rever aí as suas práticas, né? E nós vamos estar trabalhando em cima disso também, né? Porque a gente não quer que ninguém seja prejudicado de nenhuma forma, nem professor, nem os alunos, né? Principalmente os alunos que vão sair para um mercado aí de trabalho exigente, competitivo, né? Então, eu acho que a escola tem que ampliar o seu olhar, rever o seu papel aí nesse momento, né? Mas eu acredito que a escola aprendeu também muito, né? Nesse formato de trabalho aí à distância, né? Então, nós aqui da supervisão elaboramos aí um documento, encaminhamos para a escola com várias sugestões, né, de momentos que a escola tem que rever as suas práticas. Inclusive, sabe, nos primeiros dias de aula aí, conversar com os alunos, fazer uma roda de conversa com os alunos, se não for possível trabalhar com todos, pelo menos criar lá um instrumento lá na plataforma para que o aluno possa colocar, dar um feedback do trabalho do professor assim com mais consistência, né? Se foi legal, o que pode ser melhorado, porque é ele que tem que dar esse resultado para nós. De repente eu posso achar que está tudo lindo, maravilhoso, os números estão mostrando coisas maravilhosas, mas o aluno, ele pode mostrar um outro lado que eu não consigo enxergar. Então, eu pedi para que eles fizessem esse trabalho, fizessem uma análise de todo o planejamento dos professores que foram, como foi trabalhado no primeiro semestre. Então, eu acho assim, esse momento nosso aqui é um momento de dar um passo, 2 passos à frente e voltar meio, sabe? Para você ir fazendo essa análise aí do dia a dia, da semana a semana, para que a gente possa melhorar, tá? Então, é essa a nossa proposta aí para o segundo semestre. Eu até fico pensando aqui, né? Eu acho que todo professor ele tem que pensar assim: como vou ensinar nesse novo universo, nesse novo contexto, né? Para que a aprendizagem ocorra de forma satisfatória para o aluno, né? E para o professor também. Eu acho que quando você ensina, você aprende, né? Muito, às vezes você aprende muito mais do que você possa imaginar, né? Então, eu acho que é uma análise aí que o professor tem que ter sempre isso daí no dia a dia, né? Como que eu vou ensinar isso, né? E pensar em várias estratégias aí para que o aluno possa aprender mesmo, né? E possa construir aí essas competências. Eu até falo assim que toda essa diversidade e essa desigualdade que nós passamos aí no primeiro semestre, ela trouxe assim experiências muito positivas, né, para nós, né? Então, nós temos os alunos lá dos assentamentos que finalizaram o curso, que fizeram trabalhos assim muito bacanas, né, nos seus lotes, né, já que eles não poderiam estar lá no núcleo, né, então fizeram nos seus lotes rurais lá, escreveram isso e apresentaram para os professores, né. Os alunos das classes descentralizadas em parceria com a prefeitura, de alguma forma também tentaram aí fazer os TCCs, eles também, né, que os professores acharam assim que foi um momento muito bacana pelo que eles produziram, né? Então, os alunos lá da penitenciária, que eles estão lá por algum motivo, que a gente mas nosso papel não é esse, julgar eles. Nosso papel no momento é tentar dar uma formação para eles, para que eles possam enxergar o mundo de uma outra forma, né? Então, lá na penitenciária, eles não têm acesso a nada. Eles não têm acesso a nada. Eles têm acesso àquilo que o professor passa e os livros que os professores levam, a bibliografia que o professor leva para eles, né?
E é até interessante que o lápis que eles usam na escola é o professor que aponta, você entendeu? Então, e eles conseguiram fazer um trabalho de TCC escrito todinho a lápis, né? Em cima daquela bibliografia que o professor mandou, porque eles não têm acesso a nada, não tem nem circuito de televisão lá dentro que você possa levar um vídeo para eles assistirem. Isso daí, para você conseguir, você tem que pedir com muita antecedência. Mas eles fizeram os trabalhos deles, entendeu? Foi muito bacana isso daí. Com dedicatória, com prefácio, com toda a organização de um trabalho assim, um TCC mesmo, né? Então, foi muito bacana. Então, cada segmento desse, utilizou os recursos que tinha, né? E conseguiram produzir aí coisas assim maravilhosas, que eu acho que é maravilhoso, né? Porque eu falo assim, que nesse momento aí de março, abril, maio, até junho, o que eu queria mesmo era manter o aluno na escola, entendeu? Então, eu não estava muito preocupada que eles, sabe, aprendessem 100% de tudo que foi proposto. Mas só o fato de você ter ele ali participando, eu acho que já é muito válido, Nesse né? contexto que a gente está passando É, agora, então, porque foi tudo inesperado, né, Ariane? Tudo foi muito inesperado. Você entendeu? Inesperadamente. Nós vamos fazer isso. Começa a fazer, dá problema. Vamos ter que reverter isso, né? Vamos ter que pensar de uma outra forma. Podemos voltar em maio. Então fica todo mundo naquela expectativa. Não voltamos, né? Então, o fato de você manter o aluno ali participando, entregando as atividades, recebendo às vezes atividade na casa dele para ele poder. É isso que foi mais importante para nós, ô, né? Eu Mari, acho que. Oi. e agora, como a gente vai entrar agora, né, um dos pontos importantes, tanto para o professor, quanto para a escola, quanto para o aluno, é a construção do POAD, que agora, nesse semestre, eles começarão a ser mensais. Esse planejamento, né, da organização das atividades remotas, qual a orientação que você daria para os professores que estão nos vendo agora, de como pensar esse POAD, de como planejar e depois Então, de como construí-lo dentro da plataforma? na realidade, na orientação que nós fizemos, nós pontuamos tudo isso, né? A qualidade, ela passa por vários momentos, né? No primeiro momento, os professores conhecerem a proposta do curso como um todo. Eu acho que isso daí é fundamental. Eu não posso querer saber só da minha disciplina. Eu tenho que conhecer a proposta do curso, né? Se todos conhecem bem a proposta do curso, eu acho que aí é o primeiro passo para a gente começar a organizar ações de forma assim mais colaborativa, assim, entendeu? Porque foi um ponto assim bastante crucial que eu verifiquei no primeiro semestre, cada professor trabalhando o seu componente, passando várias atividades para os alunos, e os alunos, sabe, começaram a ter dificuldade para resolver tudo aquilo, para fazer tudo aquilo, né? Então, eu acho que para o segundo semestre, eles têm que começar a conhecer a proposta do curso e se organizar de uma forma mais coletiva, você entendeu? Se não dá para fazer uma atividade de forma coletiva, desenvolver um projeto com todos os componentes, mas repensem, né, aqueles componentes que estão mais com conhecimentos mais próximos, então, isso daí passa pelos professores conhecerem o plano de curso, tá? Então, eu acho assim, essa foi uma orientação também que nós colocamos lá no documento que eu encaminhei para as escolas, o conhecimento da proposta. E os professores organizarem, né, planejarem os seus planos aí de atividades à distância, né, de uma forma coletiva, tá? De repente, o aluno não precisa fazer uma atividade por cada componente, mas ele pode fazer 2, 3 atividades para todos os componentes.
né? O aluno ele tem que começar conseguir enxergar que aqueles conhecimentos que estão lá para aquele módulo, eles têm que se interagir, eles têm que se integrarem. Aliás, eles são integrados, né? Nós é que dividimos eles, né? Tá? Mas isso daí, Ariane, demanda um pouquinho de tempo, demanda de disposição, de muita vontade de todos, né? Esse momento Desse da olhar reunião, de trabalhar de forma coletiva, trabalho em equipe, né? Mas nós vamos tentar fazer isso aí. Talvez a gente não consiga fazer nesse primeiro POAD aqui, tá? Mas a gente já está pensando aí no segundo, né? E a gente sempre conversa na regional com a equipe e a gente fala, gente, nós temos que insistir, tá? Nós vamos insistir muito nesses projetos aí interdisciplinares, né? Para que o aluno possa aí construir as competências, né? Que estão previstas lá no plano de curso, tá? esse momento agora das reuniões, né, que nós É isso que a provavelmente gente... estarão nos vendo nesse momento das reuniões, né? É o momento dos professores, junto com o coordenador de curso, Isso. pedagógico, fazer essas conversas, né? Porque realmente uma das coisas, tanto eu falo tanto como professora e coordenadora de curso, quanto coordenadora de projetos em contato, né, com Uhum. muitas escolas, uma das maiores queixas realmente dos alunos foram a quantidade de O atividades, excesso, né? o O excesso. excesso. E aí, com certeza, nós estávamos num momento que estávamos todos aprendendo, né? Então, precisávamos pensar na frequência desses alunos, tínhamos que ter algo que comprovasse isso, então viramos muito conteudistas, né? Uhum. Foi um Isso. momento, e eu falo como professora também, né? Tivemos Uhum. esse erro de sermos Isso. conteudistas, sobrecarregar os alunos. Porém, eu acho que para esse semestre a gente vai conseguir realmente dinamizar É. isso, pensando nessa questão do vínculo que você Então, também. inclusive, nós vamos ter reunião com os diretores, com os coordenadores, e nós temos uma proposta de pelo menos uma vez aí, né, por semana, todos os professores entrarem na sala, você entendeu? Para conversar com os alunos. Eu acho que essa interação aí, ela vai dar bons resultados, né? Então, todos os professores entrarem na sala e conversar com os alunos, né? Discutir um pouquinho a proposta, que eu acho que vai surgir aí boas, vai ter, assim, sabe, vai ter surpresas aí, porque eu acho que os Legal. alunos também, eles estão querendo essa interação, tá? Porque algumas escolas que trabalharam na regional dessa forma, conseguiram manter um número maior de alunos, entendeu? Uhum. Então, é uma prática que eu acho que nessa escola tem que continuar, e as outras que não fizeram isso tem que fazer. Então, todos os professores entrar naquele momento da aula e conversar, fazer esse bate-papo com os alunos, que eu acho que vai ajudar bastante no planejamento dessas atividades, né? Acho que é uma boa ideia mesmo. Acho que pode ser um momento de muita construção, um momento muito rico, né? Isso. Então, vamos falar a verdade, né? Quem se formou para trabalhar no presencial, quem sempre trabalhou no presencial, lógico que ou ele tem medo, né? Tem medo de se lançar ao novo aí, né? Mas eu acho que não tem, a gente não tem que ter medo, não, tá? E a gente tem que realmente se lançar. O erro faz parte, né? Exato. O erro faz parte dos acertos, né? Então, é uma forma aí da gente construir algo assim mais sólido, né? Que tenha um resultado melhor, que as pessoas fiquem mais satisfeitas, né? Uma outra prática também que a gente vai insistir bastante é reuniões com os pais, tá? Eu acho que a direção da escola tem que fazer reuniões com os pais, nem que for uma vez por mês, né, virtualmente,
E para entender o que está acontecendo com o filho dentro de casa, né? O pai tem que também participar desse processo aí, porque a escola está dentro da casa dele, né? Então, ele tem que participar, ele tem que saber o que está acontecendo, o que se está fazendo, né? E eu sei que é uma prática, assim, nova para a família, né? Mas a família tem que assumir isso daí também junto com a gente. Precisa, é importante, né? É importante. Márcia, e Então, agora? é outra situação aí que a gente está insistindo aí, vai insistir com os professores, né, com a direção da escola. Mas, olha, Ariane, eu acho assim, não tem segredo, você entendeu? Eu acho que não tem segredo. Eu acho que tudo está pautado em cima daquilo que você quer fazer, aquilo que você quer ter resultados, bons resultados, né? Então, errar faz parte do acerto, né? Ninguém acerta na primeira, ainda mais quem trabalha em escola, trabalha com pessoas, com formação de pessoas, né? Então, eu acho que os erros fazem parte, né, dos acertos. E é assim que a gente tem pautado o nosso trabalho na supervisão, né? De uma forma bastante simples, uma fala assim bastante simples também, tá? Porque a gente conhece aí o dia a dia da escola, sabe como que é, né? Então, eu acho que tá tudo pautado mesmo na vontade de querer mudar, de querer ter o sucesso aí de todos, da escola, dos alunos. O sucesso da escola é o sucesso dos alunos. Se os alunos não tiverem sucesso, a escola também não vai ter, né? Então, mas a gente tem aí trabalhado dessa forma, né? E todas essas falas que a gente colocou aqui, a gente tem colocado também para todo mundo, para os nossos colegas da supervisão. As outras supervisão também têm trabalhado aí bastante dessa forma, né? Temos muitas escolas para a gente cuidar, né? Muitos professores também, muitos alunos. Então, eu acho que o segredo está aí, a vontade de querer fazer o melhor, né? A vontade de querer mudar, né? A vontade de querer conhecer aquilo que você tem, né? Eu acho que isso daí faz parte. Você tem que conhecer aquilo que você tem, né? Então, está muito assim na pessoa, naquilo que a pessoa se dispõe a fazer. E eu acho que os nossos professores têm muita boa vontade, né? E a gente, é aquilo que eu falei, a gente tem que entender aquilo que a gente tem, né? Quando você entende o que você tem, eu acho que fica tudo mais fácil também, né? Eu acho que os nossos professores trabalharam muito, muito, muito nesse primeiro semestre. Foi assim, algo assim, sabe, fora do normal até, né? Porque ninguém tinha a prática de trabalhar à distância, né? E todo mundo se lançou aí nesse mundo desconhecido para nós aí até então, né? Mas o pessoal trabalhou muito bem, se descobriu, né? A gente se reinventou, né? Descobrimos aí potencialidades aí de todos, né? Que eu acho que isso daí é o mais importante. Né? E, E Márcia, a supervisão também. para a gente finalizar, um dos pontos muito importantes também é a construção dos materiais, né? E a gente conversando outro dia, você me falou uma coisa muito interessante, que o professor não tem que desenvolver o material para ele, mas para o aluno, Com né? certeza. E depois que o professor... Então, muitos materiais já estão prontos, muitas vezes do professor, só que a gente sabe que aquele material do presencial, ele não serve para as atividades remotas. A gente pode aproveitá-lo fazendo as adaptações necessárias, porque são formatos diferentes. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão da construção dos materiais, que é um momento muito importante. Isso daí é uma situação assim que a gente batalha muito, né? Até no presencial também, né? Uhum.
porque nem sempre aquele material que eu tenho serve para aquela turma, né? Por isso que eu estou falando para você, a gente tem que conhecer aquilo que tem, certo? Então, de repente, eu tenho já uma aula maravilhosa que deu certo lá, mas para essa turma não vai dar certo, né? Então, o professor tem que também rever isso daí, né? No presencial, aquele material que eu tenho pronto não serve para essa turma que está ingressando agora, né? E também está pronto, não vai servir para esse momento remoto. Então, é um repensar mesmo, sabe? É você avaliar aquilo que você tem, é você conhecer aquilo que você tem, os recursos que você tem. Primeiro, conhecer os recursos humanos que você tem, que você vai trabalhar. Você entendeu? E depois, você vê aquilo que você tem, os recursos lá, pedagógicos que você tem, didáticos que você tem, se vai servir para atender às necessidades daquela turma. Então, esse olhar aí, o professor tem que ter a cada semestre, entendeu? A cada semestre ele tem que buscar aí novas formas, né, de trabalhar, né? É a tão falada, as metodologias, né? A gente tem que rever. Então, eu sempre pauto nisso daí. Tem que conhecer aquilo que você tem, os recursos humanos que você tem, os recursos didático, pedagógico que você tem, ver se isso daí se encaixa nesse momento com aquela turma, né? Então, tem que realmente fazer uma análise de tudo isso aí, tá? E não é difícil, né, Ariane? Não é difícil, tá? Eu acho que, por isso que eu estou falando para você, a importância de você conhecer a sua sala, de todos conhecerem aquela sala, né? E conhecer os alunos que você vai ter, quais são porque o tempo de cada um é diferente, né? Cada um tem um tempo de aprendizagem, né? E você não pode ter uma régua só, né? Isso mesmo. E assim, né, Márcia, uma coisa importante que você já tinha falado, que eu acho que é o que fica, né, pra gente. A gente vai errar, né? Todo mundo Vai. vai errar. Nossa, a Principalmente gente quando erra sempre, turmas muito. que a gente não conhece, então vai preparar um material, vai preparar uma aula, vai fazer um POAD, que a gente. O primeiro POAD é um tiro no escuro, principalmente com as novas turmas, né? Que para quem não Isso. conhece. E depois a gente vai adequando. O importante é ouvir o aluno, não ter medo de ouvir o aluno, Não, conversar com o coordenador, com o pedagógico, conversar com os colegas, porque a gente está aprendendo e todo mundo quer fazer o melhor, né? com Então, e certeza. esse momento de pensar também nesse material, pensar aquilo que serve para as aulas assíncronas, a gente não pode esquecer, né, que a aula ela não é somente síncrona, tem aqueles alunos que têm milhões de dificuldades e todo esse material ele não pode ter nenhuma perda, né, de quem assistiu a aula síncrona, né? Isso também Então, é nós, importante. então, Ariane, outra dificuldade que os professores vão ter. Por quê? Muitos dos alunos, dos nossos alunos dos cursos noturnos, estão trabalhando, Uhum. você entendeu? Alguns até mudaram de turno de trabalho. Se você trabalhar de forma só síncrona, como que essa pessoa vai conseguir assistir essa aula, fazer essa atividade? Então, a gente tem assim orientado, tudo bem, você pode trabalhar de forma síncrona, não tem problema, mas você também tem que pensar que o que você está trabalhando de forma síncrona tem que ficar postado lá para que o aluno que não teve a oportunidade daquele momento, ele poder assistir, né? O momento exigiu que ele fizesse essa opção de trabalho também em outro horário, Exato. A né? gente não pode desconsiderar isso. Não, não, Seja gravando videoaulas, tanto nos momentos síncronos, isso, ou seja, é isso. gravando o momento das aulas síncronas, deixando à disposição. O mais importante, a gente tem até uma capacitação que está aberta agora, que é de metodologia para aulas remotas, que a gente fala isso. O mais importante são as orientações lá na equipe, né, no canal Isso da aula, daí enfim. Tem que ser muito claro para o aluno. E a linguagem dialógica, que ela é muito importante para as importante, plataformas, muito, né?
Não é Isso é mesmo. uma linguagem que conversa com o aluno em qualquer horário. É. Márcia, olha, é sempre muito bom conversar com você. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas, tenho certeza que todos os professores e equipe gestora que está assistindo a gente também deve ter gostado muito. Conhecer esse caso de sucesso, né? Esse É. trabalho tão interessante que vocês fizeram é sempre bom para a gente fazer várias reflexões. É muito importante a gente conhecer várias realidades, né? É uma região com muita diversidade de realidades, então eu imagino como o desafio que foi o trabalho de vocês. Então, por isso que é sempre muito importante a gente conhecer tudo isso. E todos esses assuntos e esse bate-papo que a gente teve, eu acho que pelo menos vai fazer os nossos professores pensarem um pouquinho e se ajudar em alguma coisa, né? A gente já fica muito feliz. Então, viu, Ariane, é tão interessante, porque depois de um certo tempo eu comecei a receber mensagem de alunos pelo WhatsApp. Conseguiram me achar no WhatsApp e começaram a mandar mensagem de coisas que eles não estavam entendendo, por que que tinha que ser daquela forma. Olha para você ver. Por que que tinha que ser daquela forma? Quer dizer, faltou diálogo, É. entendeu? Faltou diálogo. Por isso que eu falo para você que a reunião com a sala, ela é importante para você explicar o porquê que as coisas estão acontecendo daquela forma, né? Então começaram a mandar mensagem que estava tendo dificuldade porque não estava, o professor trabalhava assim, essa. Quer dizer, isso daí deveria ser trabalhado na classe lá com o professor explicar, olha, gente, nós vamos trabalhar assim, mas quem não puder assistir nesse momento vai ficar, né, lá na plataforma para vocês assistirem no momento que vocês tiverem disponibilidade, né? Então, foram coisas assim que eu achei que faltou, você entendeu? E daí eu vi a mensagem, catava, ligava para o diretor e falava, olha, está acontecendo isso, fala para o professor trabalhar dessa forma, você entendeu? Mas eu acho que esse foi o nosso papel também, né? De fazer esse meio aí de campo aí que falhou, né? E a supervisão fez, né? Então foi um trabalho assim bastante intenso, bastante muito próximo de todos. A gente sempre se colocou à disposição de todo mundo, assim como todos os outros colegas também, né? Tivemos problemas? Tivemos, muitos, né? Vai ter problemas? Vai também, sempre vai ter. Mas eu acho que a gente vai resolvendo cada um, É isso né? mesmo. A gente vai resolvendo devagar, vai dando sugestão. Alguns conseguem catar a sugestão e melhorar a sugestão, outros acham que aquilo ali não funciona naquele momento, né? Mas eu acho que é o papel da supervisão dar esse subsídio para todos, né? Passar sugestões, colocar os pontos positivos, os pontos negativos, sempre informando, mandando gráficos, porque os números falam muito, né? Uhum. Os números são frios, eles falam muito. Cabe a cada um pegar aquilo ali e fazer uma análise bem detalhada de tudo aquilo ali, né? Então, eu acho que nós conseguimos criar aí esse mecanismo aí para todos, né? E está sendo legal, sabe? Eu acho que dá trabalho, é cansativo, né? A gente ultrapassa o horário de todo mundo, mas eu acredito que nós vamos vencer aí esse momento aí. Estamos vencendo, né? Vamos Eu sim, sempre vejo assim que a gente estamos. está vencendo e é só quem gosta daquilo que faz é que consegue enxergar um Mesmo. jardim florido lá na frente, né? É isso mesmo. Planta aqui e consegue já visualizar como vai ser esse jardim lá. Então, eu acho que nós da supervisão aí nós estamos bem alinhados, né? Temos muito respeito por todos nós, né? Por tudo aquilo que as pessoas colocam. E em cima disso daí, nós vamos construindo aí a nossa prática no dia a dia, É tá? isso mesmo. Márcia, muito obrigada, viu? E eu acho que é isso, né? A CETEC como um todo está sempre à disposição da escola, dos professores para ajudar, Isso. principalmente nesse momento.
né? O nosso papel é ajudar e tá todo mundo aprendendo, né? A Nossa, gente todo também está mundo aprende. aprendendo. Então Aham. é isso. Não Márcia, sei muito se eu obrigada, consegui viu? atender às suas Foi ótimo. expectativas, Acho que foi ótimo. mas Foi muito bom. É sempre muito bom conversar com você. A gente sempre aprende muito com a sua calma, com a é, sua tranquilidade e com essa sua trajetória aí da educação, que tem muitos anos e com certeza vem nos agregar muito. Então, muito obrigado, obrigada. viu, pela oportunidade de vocês estarem convidando nós da supervisão para participar aí de algum momento, né, da construção aí das práticas, né, das escolas, né. Então, eu estou aqui representando todas as minhas colegas lá da supervisão, meus colegas também, que tem o Márcio, tem o professor Geraldo, tem o Alexandre e as demais colegas, a Cidinha, a Magda, a Adriana, a Valéria, a Soraya. Você vê que é um grupo bastante grande, né? A Milena, né? É muito Então, é um trabalho. grupo grande e nós, sabe, nós somos unidas, bastante unidas mesmo, né? E eu acho que todas nós aí conseguimos aí fazer um trabalho bem bacana mesmo nesse primeiro semestre. Apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos aí deixar o pessoal calmo, né? É isso Porque mesmo. também não tem. Quando eu vejo muita coisa, eu falo, gente, calma, calma, que vai dar tudo certo, Vai dar né? tudo certo. A gente E tem está certeza, dando. né? A Tá. gente está junto com as Obrigado, viu? escolas. Imagina, eu que agradeço. Tá, Muito tá, João. obrigada por vocês que nos assistiram. A gente deseja que esse segundo semestre seja de muito mais aprendizado, muito sucesso. E a gente está sempre com vocês. Muito obrigada. Obrigada, viu, Ariane, pela oportunidade, tá? É.